Eu vou jogar aqui para saber da distância, se é maior ou menor do que no Rio, e placares, para a gente fazer um intervalo. A distância é equivalente ao Rio de Janeiro, uma distância equivalente. E tem o técnico mais longevo do futebol brasileiro, Filipão, contra o mais jovem a atuar na primeira divisão nesse instante do futebol brasileiro. Então, quer o placar também, minha senhora? Muito bem, Márcio Taticana trazendo aqui para vocês as últimas informações com prováveis escalações aqui do Galão. Então você que é torcedor do Galo, fica até o final do vídeo para acompanhar todas as informações. Vamos acompanhar a opinião da imprensa esportiva sobre o confronto do clássico aí. E os comentários aí estão abismados com a disparidade entre o Atlético Mineiro, maior de Minas, é claro, e o Cruzeiro. Vamos conferir tudo antes. Pedindo a você que é torcedor do Galo, que ainda não é inscrito, deixa sua inscrição no botão aqui abaixo, também deixa o like, links e créditos aí experindo na descrição. Vamos conferir aqui o vídeo, porque o Galo vai pra cima em busca dessa vitória aí no clássico, né, Márcia? Atlético e Cruzeiro, e eu quero saber do Nicolete a expectativa, porque assim, se a gente tá falando da distância aqui no Rio, Nicolete, aí em Belo Horizonte a distância também não é muito menor não, se não for maior, viu? Hoje de Atlético pra Cruzeiro. Boa noite, amigo. É isso aí, Dani. Boa noite para você, um beijo, abraço para os companheiros, fãs de esportes. Pois é, esse final de semana, Belo Horizonte a gente pode chamar que é a capital do futebol, porque tem a decisão da Supercopa Rei com o clássico Choque Rei aqui no Mineirão, no domingo, entre Palmeiras e São Paulo, e o clássico mineiro de grande tradição, de muita tradição, entre Atlético e Cruzeiro pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, jogo na Arena MRV, o segundo clássico na Arena MRV. O que chama muita atenção é a questão das torcidas, né? Porque teremos aqui no Mineirão torcidas divididas entre Palmeiras e São Paulo, e no clássico, pela primeira vez o Clássico Mineiro, terá torcida única. Não é uma decisão do Ministério Público, da Polícia de Minas Gerais, mas sim um acordo entre os dois clubes, porque pelo que ocorreu no primeiro clássico na Arena MRV. As cadeiras do estádio foram depredadas pelos torcedores visitantes do Cruzeiro, e também os cruzeirenses reclamam porque teve ponto cego no estádio, também faltou até papel higiênico para a torcida visitante, portas nos banheiros, enfim, teve uma reclamação dos cruzeirenses. Aí esse acordo vale nos próximos 2 anos, clássicos com torcida única aqui em Belo Horizonte. Os times você citou aí, é um início de trabalho, novo técnico na equipe do Cruzeiro, o Nicolas Larcamon, chegando agora, terceiro jogo dirigindo o Cruzeiro. Do outro lado, o Felipão, que pegou a equipe no meio da temporada passada, vem com a base do ano passado, e fica a grande questão se o Gustavo Scarpa vai estrear começa jogando pela primeira vez. Ele entrou alguns minutos na última partida contra o Democrata de Governador Valadares. Do lado do Cruzeiro, esse time que vai se formando também com o técnico argentino, um técnico jovem, 39 anos, essa é uma outra curiosidade, 39 o técnico do Cruzeiro, 75 o Felipão, muita experiência. E do outro lado pode também ter estreia na equipe titular do Lucas Romero, que é um dos reforços do Cruzeiro para essa temporada. Então tem essa característica. Mas o adversário, o Cruzeiro, né, que vai jogar na Arena MRV, está entalado na garganta dos atleticanos. Claro, é um clássico, e o Cruzeiro é uma das 2 únicas equipes que conseguiram vencer o Atlético na Arena MRV. São 10 jogos com 8 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Curitiba por 2-1 no Campeonato Brasileiro e 1-0 para o Cruzeiro. Foi o único jogo que o Atlético não conseguiu marcar gol. Fica essa expectativa, então, se o Atlético vai conseguir dar o troco nesse jogo de sábado aqui em Belo Horizonte. Muita expectativa para esse jogo, e a cidade já tomada por São Paulinos e palmeirenses. Viu, Dani? Boa, Nicolete, beijo pra você, boa estada aí em Minas. Eu vou jogar aqui pra saber da distância, se é maior ou menor do que no Rio, e placares, pra gente fazer um intervalo. A distância é equivalente ao Rio de Janeiro, uma distância equivalente. E tem o técnico mais longevo do futebol brasileiro, Filipão, contra o mais jovem a atuar na primeira divisão nesse instante do futebol brasileiro. Então, quer o placar também, minha senhora? 2-1. Galo. E aí, Mauro? Seria 2-0, mas a família tá de olho aqui no meu palpite, então 2-1, vou com ele aqui. 2-1, Galo. E aí, Jean, placares, se a distância é maior, menor ou igual? Acho que a distância é mais ou menos parecida. Eu acho que muito dificilmente
Atlético e Cruzeiro vão ter os mesmos objetivos e as mesmas metas na temporada, assim como acontece com Flamengo e Vasco. Sim. Vão ser campeonatos diferentes. E 2-0 Atlético. Manteve a coerência e o placar. E o placar, já tá que certo. Eu falei que é distanciamento. Eu acho que eu vou botar 1-1 nesse jogo, para sua família ficar feliz. 1-1. Intervalo aqui no clube. MRV. O Atlético com Everson no gol, Mariano na lateral direita, Mariano ou Saraiva ali na direita, o Gemerson, Marcelo Lemos e o Guilherme Arana. O meio-campo com o Zaratio pela direita, aí Edenilson e Otávio ali na contenção da defesa, e do lado esquerdo o Igor Gomes ou o Gustavo Scarpa está pegando o ritmo. Acredito que o Scarpa comece no banco de reservas. E aí no ataque a dupla que vem fazendo muito sucesso, Paulinho e Hulk. O Paulinho é o artilheiro da Arena MRV, ainda não marcou em 3 clássicos contra o Cruzeiro, tem 8 gols dos 19 que o Atlético fez no seu novo estádio em 10 jogos. Mas ainda não marcou contra o Cruzeiro, então essa é uma curiosidade. O time do Cruzeiro, provável equipe com o Rafael Cabral, o William na lateral direita, João Marcelo, que vai no lugar do Neres, foi expulso na última rodada, Zé Ivaldo e Marlon. O meio-campo com o Lucas Romero, fazendo a sua reestreia na equipe titular, ou o Ian Lucas, aí Matheus Pereira e Lucas Silva. Na frente, o garoto Robert, Arthur Gomes e o Dineno, que é o atacante argentino contratado para essa temporada. O Atlético vem com o Cruzeiro engasgado, claro, é um rival, mas o Cruzeiro foi uma das 2 equipes que conseguiram bater o Atlético no seu novo estádio. Em 10 jogos, são 10 jogos, 8 vitórias, 80% de aproveitamento, apenas 2 derrotas, perdeu para o Coritiba e para o Cruzeiro, e foi o único jogo que o Atlético não marcou gols. Era um jogo que poderia deixar o Cruzeiro ali na zona do rebaixamento. O Atlético não conseguiu a vitória, então vem engasgado o rival para esse confronto na Arena MRV. A expectativa é de recorde de público. Exatamente no último clássico entre Atlético e Cruzeiro, na Arena MRV, 42.058 torcedores. A expectativa com torcida única é um recorde de público na Arena MRV para esse clássico mineiro neste sábado. E é claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes. Felipe. Valeu, Nicolete, trazendo informações aqui diretamente de Belo Horizonte, aqui no Sport Center. Boa noite ao Nicolete, que volta ao longo da programação, porque o fim de semana por lá vai ser muito agitado. É o centro, digamos, do futebol brasileiro neste fim de semana. Expectativa para Galo e Cruzeiro. Começo de ano, é verdade, mas o último clássico era um Galo naquela arrancada e um Cruzeiro se agarrando em qualquer esperança para ficar na Série A, e ficou muito por causa desse jogo. Então, eu ia falar sobre isso. Sem aquela vitória na Arena MRV, o Cruzeiro provavelmente estaria na 2ª divisão. Assim, aquele jogo aconteceu ainda um pouco, né, distante do fim dos fins, porque foi uma coisa quase que angustiante para muita gente, né, a última rodada do campeonato. Não dava para fazer muitas projeções, mas o Cruzeiro conquistou 3 pontos muito importantes naquela oportunidade. E ainda falando sobre a carreira do Filipão, quando alguém tem tanta história no futebol e percorreu um caminho tão longo como o dele, você começa e você dirige pessoas que são da sua geração. Depois você dirige pessoas que poderiam ser seus filhos. E num determinado momento, que é o atual, os técnicos adversários poderiam ser filhos do Filipão, e ele está dirigindo jogadores que têm idade para ser netos dele. É uma carreira absolutamente linda e maravilhosa, e a quantidade de paixão pelo futebol que estimula essa permanência tão longa é uma coisa que não é para todo mundo. O Vinícius nos falou as equipes prováveis para o clássico desse fim de semana, e você compara, você fala os nomes, você pensa nos nomes, e assim, não dá para o Atlético perder. Não dá. Olha os times. Olha a questão técnica, a distância que há entre eles. Mas acabamos de falar de uma vitória do Cruzeiro e não faz muito tempo assim. Então as coisas em clássicos se igualam, se equilibram, muitas surpresas acontecem, mas a diferença técnica, ela é impossível a gente não falar. Do começo ao fim, das equipes prováveis, os substitutos, o Atlético está muito na frente e, assim, na maioria das vezes o que acontece é a vitória do time que é superior.
Torcida do Galo, dá uma olhada em quem estará presente na Arena MRV. O novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, estará aí de olho nos selecionáveis, na performance aí dos jogadores do Galo, né? Já começou cedo o assédio aí da CBF para cima dos jogadores do Galão da Massa. Então o Galo aí que pode perder no meio dessa temporada aí para a seleção, Arana, o Paulinho, né, que foi selecionado ano passado, o Hulk, né, que apesar da idade pode sim, se tiver um bom desempenho, pode sim ser convocado, e outros jogadores aí com potencial no Galão da Massa, né? Então é complicado, né? O Galo aí que tá na busca, né, pelos títulos e tá disputando aí todas as competições, né? Então com esses possíveis desfalques aí, né, se Deus quiser, os jogadores do Galo rendendo muito bem, vai dar uma atrapalhada na temporada do Galo aí, né, Massa? Mas o Galo que tem um bom elenco, né, mesmo se vier a acontecer aí, né, que a gente sabe que e espera que vai acontecer aí essas convocações, né, o Galo aí tem sim um bom elenco para suportar aí as percas, né? Não que vai substituir, né, na mesma qualidade, mas terá aí boas peças para substituir caso o Galo venha a sofrer baixas aí pelas convocações futuras aí na CBF, né, Massa? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo a sua inscrição, o seu comentário, o seu like para apoiar o vídeo. Tamo junto, um forte abraço e aqui é Galo.